Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar nossas aulas, de eletrotécnica básica. Na aula passada, eu mostrei para vocês meio que uma revisão, de números complexos, que a gente vai precisar de números complexos para fazer as análises em circuitos de corrente alternada. Então, eu mostrei a vocês quais são as representações que temos para números complexos, como é que a gente converte de uma representação para outra representação, como é que a gente faz as contas, soma, subtração, divisão, multiplicação, usando números complexos. Então, a aula passada, ela serve como base para a continuação da disciplina. Deixa eu apresentar aqui. Então, vamos começar a falar a respeito de circuitos de corrente alternada, introdução à corrente alternada. Eu já falei um pouco nas aulas anteriores, somente na aula passada, No âmbito da eletricidade, nós temos o quê? Temos circuitos de corrente alternada e temos circuitos de corrente contínua. Como eu falei na aula passada, nós temos muitas aplicações de circuito de corrente contínua e muitas aplicações assim, residenciais, industriais. Quando nós pensamos em geração, transmissão e distribuição de energia, geralmente é utilizado o quê? A corrente alternada. Existe um caso no Brasil onde é utilizado corrente contínua para transmitir energia, que é a linha de transmissão que tem entre Brasil e Paraguai. Porque as frequências são diferentes. Aí tem que converter para tensão contínua para poder transmitir a potência. Mas tanto lá no Paraguai como aqui, nós temos grandezas alternadas. Só que lá é 50 Hz e aqui nós trabalhamos com 60 Hz. Então, a grandeza contínua é aquela grandeza que não se altera. Tem uma média positiva, Dá para ver que a média tem uma média positiva, essa tensão é um valor fixo. E uma grandeza alternada é uma grandeza que tem um sentido positivo e um sentido negativo. Se essa grandeza não tiver offset, tiver offset nulo ou média nula, esse pico positivo e o pico negativo são iguais em modos. A corrente contínua é aquela cujo sentido não se altera. Dá para ver que essa corrente aqui não se altera. Já a corrente alternada tem o seu sentido modificado, caracterizando por valores instantâneos, ora positivos ou ora negativos. Então, essa é a nossa classificação a respeito de grandezas contínuas e grandezas alternadas. A grandeza contínua a gente viu nas aulas passadas. Eu disse a vocês que o indutor poderia ser simplificado por um curto-circuito, um capacitor simplificado por um circuito aberto. Já na corrente alternada, a gente não vai poder fazer isso. Então, exemplos de grandezas alternadas. Temos uma grandeza senoidal. Dá para ver aqui que no instante zero é zero, Então, a grandeza senoidal. Se esse pico aqui fosse no instante zero, seria uma cossenoidal. Uma tensão quadrada, o valor positivo, e aqui o valor negativo, e uma onda triangular. Então, todas essas grandezas são alternadas. Mas qual dessas três grandezas são usadas no sistema elétrico de potência? Na energia elétrica em geral, qual é as tensões e correntes alternadas que usamos? São ondas senoidais, quadradas ou triangulares? Então, a energia que chega à minha casa, ela é contínua ou alternada? A primeira pergunta que a gente se faz. Pelo que eu já comentei com vocês, a gente já sabe que a transmissão de energia ela é feita de forma alternada.
Então, a energia que a Cosern fornece na minha residência, ela é de característica alternada. E ela é alternada por quê? Porque é mais fácil gerar, transportar e distribuir do que quando a gente utiliza grandezas contínuas. É agora outro questionamento. Qual é a forma de onda alternada? Senoidal, quadrada ou triangular? Então, qual daquelas três formas alternadas é utilizada para você ter a transmissão e distribuição de energia elétrica? Então, vocês podem se perguntar. Então, vamos ver aqui os três elementos básicos de circuitos elétricos, né, no sistema que nós temos, que os elementos passivos, que são resistores, capacitores e indutores. A expressão que relaciona tensão e corrente para um resistor é o quê? V é igual a R vezes I. No indutor, a tensão do indutor é igual ao valor da indutância, que é dado em R, vezes a derivada da corrente. Por isso, pessoal, que a gente pode dizer que o indutor ele é um curto-circuito para um circuito CC. Por quê? Em circuito CC, né, corrente contínua, a derivada de uma corrente constante é nula. Então a tensão ela vai ser nula. Então isso aqui vai poder ser substituído por um fio. Já no capacitor, nós temos o quê? Ó? Nós temos que a corrente é igual a capacitância vezes a derivada da tensão. Como a tensão é constante né, em circuitos de corrente contínua, essa derivada é nula e a corrente é nula. Então, se não há circulação de corrente, a gente pode considerar o capacitor como um circuito aberto. Mas vamos voltar para grandezas alternadas. Independente da forma de onda da corrente, senoidal, quadrangular ou triangular, esta será assumida pela tensão, ou seja, tensão e corrente sempre terão a mesma forma, porque você tem uma relação proporcional. Se você tiver uma onda triangular, uma tensão de 2 volts de pico e um resistor de 2, aí a corrente vai ser o mesmo formato, só com o valor de 1. A quadrangular do mesmo jeito. Se a amplitude for 2, o resistor for de 2, a amplitude da corrente vai ser de 1 e menos 1. E a mesma coisa para a onda triangular. Então, o resistor, a corrente do resistor, ela espelha a tensão que é aplicada sobre essa resistência. Mas, o que vai acontecer? Se for aplicar na corrente alternada triangular ou quadrangular a um indutor, a forma de onda da tensão será modificada. Se for aplicado uma corrente senoidal, a tensão será também senoidal. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui. Ó. Se por um acaso a gente tiver uma tensão senoidal no indutor, a corrente ela vai ter comportamento cossenoidal, né? Mas vai basicamente ficar o mesmo formato. O que vai mudar é a amplitude e vai existir uma defasagem de 90 graus. Se for aplicado uma onda de tensão quadrangular, né, no indutor, nesse primeiro momento aqui, quando a gente faz a derivada de vai fazer a integral, né, de uma tensão constante, vai ficar uma reta, então a corrente do indutor vai ser uma rampa, e nesse momento aqui que for aplicada a tensão negativa, ela vai descer. Então, se for aplicar na tensão do tipo degrau, a corrente vai ser do tipo rampa, né? Vai ser uma constante crescendo com o tempo. Então, não vai ser o mesmo formato. Se for aplicado uma tensão triangular, também nós teremos o quê? A corrente, né? Vai ser a integral da tensão, e nós não vamos ter uma corrente com o mesmo formato. Aqui a corrente está modificada, a tensão está mudando com o tempo, né? Se for aplicada essa tensão no indutor, a corrente vai variar com o quadrado do tempo, né? Que aí vai ser a integral dessa onda triangular. Então, o que acontece?
não valeria a pena a gente utilizar a tensão, uma tensão quadrangular ou uma tensão triangular devido ao indutor. Isso também se repete ao capacitor, porque se for aplicado uma tensão triangular ou quadrangular, a corrente ela vai ter formato diferente. Então, a onda alternada que é utilizada para você gerar, para você ter um circuito de corrente alternada, são grandezas cossenoidais ou senoidais. Porque um cosseno pode ser expresso em função do seno e o seno em função do cosseno. Vamos lembrar lá da onda triangular. Deixa eu lembrar aqui para vocês. Ó, se aqui a gente tem uma onda senoidal, o cosseno que ele vai, esse pico aqui vai acontecer nesse máximo aqui, né? Então o que vai acontecer? O cosseno é um seno adiantado de 90 graus, né? Porque ele vai acontecer antes. E um seno é um cosseno atrasado de 90 graus. Então a gente pode expressar um seno por um cosseno ou um cosseno por um seno. Só vai existir essa defasagem de 90 graus. A gente pode dizer que essas grandezas alternadas são senoidais ou cossenoidais. Mas geralmente a gente diz que são senoidais. Portanto, a forma de onda de sinais alternados deve ser sempre senoidal. Nesse gráfico abaixo, o que é que nós vamos ter? Pode-se desenvolver alguns conceitos referentes à corrente alternada. Então, nós temos aqui uma grandeza alternada, senoidal, que ela possui um período, que é T1, tem um valor máximo, tem um valor de pico, que é o EM, né, que é igual positivo e negativo, igual em módulo, e tem um valor instantâneo aqui, que é a tensão E1 no instante T1 e a tensão E2 no instante T2. Então, essa expressão aqui ela vai ser expressa como? Nesse seno, vai ser esse valor máximo, né, que vai ser EM, vezes seno de 2π vezes a frequência. Essa frequência vai ser o inverso do período da onda. Então, essa vai ser a nossa expressão dessa onda senoidal. Primeiro, o período, intervalo de tempo entre repetições sucessivas. Pontos similares sucessivos podem ser usados para determinar o período, o qual é medido em segundos. Então, se a gente pegar do instante inicial aqui até esse instante, a gente tem um período, como esse período T3 aqui, ó. O instante 0 até 0 novamente, né? Completou um ciclo. Eu tenho T3, mas aqui ele já modifica, ele já mede desse instante aqui até esse instante se repetir, ó. Então é aqui até aqui. Então ele também tem o mesmo período, porque essa onda ela é cíclica. O que seria um ciclo? Parte de uma forma de onda contida em um intervalo de tempo igual a um período. Então aqui eu tenho um ciclo, aqui eu tenho outro ciclo, aqui eu tenho um ciclo. Ele vai se repetindo quando esse tempo T ele vai passando, né? E todos esses períodos aqui, T1, T3 e T2, eles são iguais. O que seria a frequência? É o inverso do período, que é dado em Hertz. A frequência no Brasil, né, é 60 Hz. E quando nós vamos expressar a onda senoidal, a gente expressa em função do ômega, né, que é a frequência angular. E essa frequência angular é dada por 2 ômega F, 2πf. Então, às vezes, as pessoas confundem. Quando eu digo que a tensão é 60 Hz, a frequência angular não é 60 Hz. É 2 vezes π vezes 60. Tem muita gente que erra a questão por causa disso, que eu digo a frequência do circuito em Hertz, a pessoa vai calcular usando, vai precisar encontrar a impedância do circuito, aí usa o F no lugar do ômega. Então tem que lembrar, F é a frequência em Hertz. Ela é dada em 60. O ômega, aqui no Brasil, que é a frequência angular, é dado por 377, que é 2 vezes π vezes 60 Hz. Valor instantâneo é o valor da função em um determinado tempo. Então, se eu expressar essa forma de onda, que seria EM, né, que é o valor de pico, seno de ômega t,
esse valor é 1, seria essa expressão para o instante T1, e esse valor é 2, seria o valor dessa expressão no instante T2. O valor de pico é o valor máximo de uma função medido a partir do nível zero. Esse valor máximo tem um pico positivo e um pico negativo, né? Eles são iguais em módulos. Isso se a onda senoidal ela não tiver offset. Né? A média dela ser nula. Ela não tem offset porque o pico positivo é igual ao pico negativo. Né? Por acaso ela tivesse um offset positivo, esse pico superior seria inferior ao pico negativo. O valor de pico ao pico é o valor que você tem entre o pico positivo e o pico negativo, que seria 2 vezes o valor de EM, é o dobro do valor de pico. E o valor médio representa o resultado líquido da variação da grandeza. Em um sinal senoidal simétrico, não há variação líquida e, portanto, o valor médio é zero. Então, o valor médio dessa tensão é nulo. Mas, Tiago, me responda, como é que eu aplico uma tensão senoidal que tem média nula em um chuveiro elétrico? Como é que o chuveiro elétrico ele vai... Como é que a resistência vai esquentar a água? Aí vocês podem me perguntar, né? Tiago, se a tensão tem média nula, aí você disse que a corrente também vai ter o comportamento senoidal, que tem também média nula. E é bom o exemplo do chuveiro elétrico, porque o chuveiro elétrico ele é basicamente uma resistência e a gente viu que a relação é direta, né? Se a corrente é senoidal, se a tensão é senoidal, a corrente é senoidal no circuito resistivo. Só, pessoal, que apesar da tensão e corrente terem médias nulas, a potência desenvolvida não tem média nula. Então, por isso que você tem aquecimento da água. Quando você faz P é igual a V vezes I, você vai ver que essa potência ela não vai ter média nula. Então, por isso é que você tem desenvolvimento de potência. Então, você pode ter a equivalência de uma fonte alternada com uma fonte contínua. Que os dois vão desenvolver potência. Né? O chuveiro elétrico poderia ser alimentado por tensão alternada ou corrente contínua, ou tensão contínua. Por que o chuveiro elétrico da casa de vocês não é alimentado em corrente contínua? Porque eu já tenho tensão alternada, para que eu vou converter? Eu aplico diretamente tensão alternada. Valor eficaz, ou RMS. Valor médio quadrado. O valor eficaz de uma grandeza corresponde ao valor equivalente em corrente alternada que produz a mesma quantidade de trabalho que uma tensão contínua. Em uma grandeza senoidal, o valor eficaz é o quê? É o valor de pico da tensão dividido por raiz de 2. Aí teria que fazer 1 sobre T, né, usar a integral para calcular esse valor, mas a gente sabe que o valor RMS é igual ao valor de pico, né, a onda senoidal. Isso já é sabido que para ondas senoidais, o valor RMS, ou o valor eficaz, é dado pelo valor de pico dividido por raiz de 2. Aí eu me pergunto, na casa de vocês têm tomadas que a gente diz que o nível de tensão é 220 volts. Vocês acham que esse nível de 220 volts é o valor de pico da onda senoidal ou é o valor RMS? É o valor RMS, pessoal, por quê? Porque aquela tensão, aquela tomada que tem uma tensão alternada com valor RMS 220, ela equivale a uma tensão contínua, uma fonte de tensão contínua 220 volts. Então, deixa eu pegar a onda senoidal aqui. Então, na casa de vocês, a forma de onda ela é senoidal, tem um pico de 310, só que o valor RMS, né, que é mais ou menos por aqui, é 220. Então, se vocês usarem um equipamento chamado multímetro, né, que é o equipamento que a gente utiliza para medir a tensão, e ele tem que ser em paralelo com o que a gente quer medir, a tensão que a gente quer medir, então ele expressa para você o quê? Não o valor instantâneo, ele expressa o valor RMS. Agora, o valor instantâneo dessa tensão está variando.
Aí, para que a gente visualize essa tensão variando no tempo, a gente tem que utilizar um equipamento conhecido como osciloscópio, né? A gente utiliza ponteira de tensão no osciloscópio e dessa forma consegue ver esse valor, esse gráfico senoidal. Mas com multímetro não, você só vê a tensão RMS. Então, o que seria essa tensão RMS? Se eu tenho aqui o chuveiro elétrico esquentando a água, o valor RMS de uma tensão alternada, de uma fonte de tensão alternada, seria o valor equivalente de uma fonte de tensão CC para que esse chuveiro elétrico seja aquecido da mesma forma. Lá, eu quero que esse chuveiro aqui, ele esquenta essa água. Lá, nem sei quais os valores. Bota aí 50 graus. Então, se para chegar em 50 graus, essa temperatura, eu preciso usar uma tensão de 100 volts, se eu tirar essa fonte de tensão contínua e ligar uma alternada, essa fonte alternada ela tem que ter 100 volts RMS. Então, o valor RMS seria o equivalente a você ter uma fonte de tensão de corrente contínua. Uma expressão, uma grandeza senoidal, ela é expressa como? Então, eu tenho uma grandeza aí senoidal, uma corrente elétrica que varia no tempo, que é I de T. Essa corrente ela tem um valor de pico, IP, só que ela tem um detalhe, ela não está exatamente igual a um seno, como eu mostrei a vocês. Por que ela não está igual a um seno? Porque o valor do seno, ele é zero constante zero. Nesse caso, o valor da tensão, o valor da corrente, ela é zero um pouquinho antes de zero. E quando nós vamos expressar uma grandeza senoidal, aqui nós temos o valor da grandeza, né, que é a corrente ou tensão, e aqui no eixo X, nós podemos ter o tempo, que o intervalo daqui até aqui seria o período, né? Ou a gente pode ter o ângulo da senoide, que aqui seria zero e aqui seria um pouquinho menos de 360, mas se a gente fosse medir daqui para cá, seria 360 graus. E a gente pode expressar também esse eixo X por ômega t, né, em radianos, né, que esse ômega é radianos por segundo. Então, se a gente expressar em radianos, o intervalo angular desse ponto até esse seria π. Então, essa minha onda, ela estaria o quê? Esse seno ele estaria adiantado em alfa, que é esse intervalo angular em radianos. Aqui alfa. Aqui que era para acontecer em π, agora é π menos alfa. Aqui que era para acontecer em 2π, é 2π menos alfa. Então, essa corrente, ela está o quê? Ela está adiantada em alfa, porque ela está acontecendo antes. Ó, o pico dela, o instante zero dela vai acontecer aqui, só que aconteceu antes, então ela está adiantada. Então aqui seria IP seno de 2π ft mais alfa. Esse mais a gente vai usar quando a grandeza for adiantada. Se isso aqui for um seno convencional, né? Esse alfa seria igual a zero. O ângulo de fase de uma onda, forma de onda, é analisado a partir da trajetória ascendente desta onda a partir do eixo das abscissas, sendo verificado o cruzamento com o eixo das ordenadas. Então a gente vê aqui essa grandeza. O que é que vocês acham dessas duas grandezas? Essa corrente aqui, ela é um seno atrasado ou um seno adiantado?
Esse seno aqui, ele está adiantado por quê? Porque o instante zero, o valor zero dele, que era para ser em zero, foi antes. Ele está adiantado em alfa radianos, e esse daqui está atrasado em alfa radianos. Então, se a forma de onda atingir valor positivo antes da passagem pelo eixo das ordenadas, o ângulo de fase será positivo, disse então que o ângulo de fase está adiantado. Se a forma de onda atingir valor positivo após a passagem pelo eixo das ordenadas, o ângulo de fase será negativo. Disse então que o ângulo de fase está atrasado. Então, nós temos aqui uma grandeza, um seno adiantado e um seno atrasado. Sempre lembrem, quem está adiantado é porque chegou antes. Então, ó, esse pico aqui que era para acontecer aqui, está acontecendo antes. Mas se eu fosse expressar essa tensão, essa corrente, por um cosseno. Um cosseno convencional, no instante zero, o pico seria aqui, ó. Esse pico seria aqui, ó. Só que ele está acontecendo o quê? Está acontecendo depois. Então, isso aqui seria um cosseno atrasado em 90 graus, o π sobre 2 menos alfa. E esse daqui seria um cosseno atrasado em π sobre 2 mais alfa. Né? Porque a gente pode converter um seno para um cosseno utilizando 90 graus. Mas se a gente for pensar no seno, aqui um seno está adiantado em alfa radianos e aqui está atrasado em alfa radianos. Então, a partir disso, pessoal, olhando para essa forma de onda, vamos expressar o quê? Vamos calcular a tensão de pico, tensão de pico a pico, o período, frequência, tensão média e tensão eficaz. Então a gente vai calcular essas seis coisas, né? Olhando essa tensão. Vejam, pessoal, que isso é uma tensão e no eixo X está expresso o tempo. Não está expresso o ômega T, né, que seria o que está aqui interno, o ômega vezes T, e nem está expresso em graus, né, que seria, a gente poderia representar por θ. Que a gente pode chamar isso aqui por θ, tudo isso aqui, né? Geralmente, quando é em graus, a gente chama isso aqui de θ. O valor de pico é 10 volts. O valor de pico a pico seria 20 volts. O período, né, o tempo que demora para ele repetir o ciclo, ó, 0. Ele está demorando quanto tempo? Demorando 20 milissegundos para representar, para repetir, né, aqui o pico. A frequência seria 1 sobre 20. A tensão média, como a tensão ela é alternada e tem um pico positivo e negativo fixo, né? Então o valor médio é nulo. E a tensão eficaz vai ser 10 dividido por raiz de 2. Que é o que está sendo expresso aqui, ó. A tensão de pico igual a 10 volts. O pico a pico, 20 volts. O período, 20 milissegundos. A frequência é 1 sobre 20 milissegundos, que dá 50 Hz. E o valor eficaz vai ser o valor de pico dividido por raiz de 2.
Então, a gente calculou. Se a gente quisesse expressar essa forma de onda, como é que seria? Vamos pensar. Se a gente fosse expressar em função de um cosseno, seria o quê? E, né, que é a tensão de T seria igual. Por que eu estou começando pelo cosseno, né? Porque está exatamente igual a um cosseno aqui, né? 90, o pico está no instante zero. Então a gente tem, ó, essa é de T seria 10 vezes cosseno de 2π vezes 50 vezes T, fecha o parênteses. Então, essa expressão dessa tensão aqui seria o quê? 10 cosseno de 2π 50 vezes T. Se eu quiser expressar isso em função do seno, como é que eu posso expressar? 10 vezes seno, a frequência é a mesma, então seria 2π vezes 50 vezes T, só que o cosseno, ele é o quê? Um seno, o cosseno, ele é o quê? Ele é um seno adiantado 90 graus. Então, o seno é o contrário. O seno é um cosseno atrasado 90 graus. Então, quando a gente for expressar aqui, ó, o valor dessa tensão em função do seno, certo? Se o seno convencional ele começa aqui em zero, ó, e essa tensão aqui ela está adiantada, então seria 2π 50T mais 90 graus. Então, essa tensão aqui seria expressa por 10 cosseno de 2π 50T ou 10 seno de 2π 50T mais 90 graus. Porque a gente pode expressar uma função senoidal com o seno ou com cosseno. Para uma forma de onda onde a tensão é igual a 5 vezes seno de alfa, determine o valor instantâneo dessa forma de onda para quando o alfa é 40 graus e quando o alfa é igual a 0,8 radianos. 0,8 vezes π. Ó, aqui tem uma bolinha, então aqui quer dizer que é graus, e aqui está sem bolinha, então quer dizer que esse ângulo está em radianos. Sempre lembre disso. Então, se eu tenho essa tensão, eu substituo, ó, botando a calculadora em graus, né? Vai ficar 5 vezes seno de 40, que dá igual a 3,21. Então, essa tensão senoidal para um instante, né? E aquele alfa, que é ômega t, é igual a 40 graus. Então, a gente tem uma tensão de 3,21 volts. E para usar em radianos, ou a gente usa a calculadora em radianos, ou a gente usa a calculadora em graus e faz a conversão. Para converter o radianos para graus, tem que multiplicar por 180 dividido por π. Então, para 0,8 π radianos, o valor dessa tensão é 12,94 volts. Então, esses são os valores instantâneos. Então, vamos fazer aqui um terceiro exercício. Determine as relações de fase entre as formas de onda abaixo. Uma tensão 10 seno de ômega t mais 30 e uma corrente de 5 seno de ômega t mais 70. Por quê? Porque a gente vai ver qual é a defasagem entre essas duas grandezas, corrente e tensão. A defasagem vai ser o quê? Vai ser a fase da tensão, que é 30 graus, menos a fase da corrente. Então, ó, 10 seno do ômega t mais 30, sino seno do ômega t mais 70, então quer dizer que essa onda aqui está na frente dessa, porque essa está adiantada de 70 graus e essa apenas de 30, né?
Então, quando a gente vai fazer as defasagens, né, da tensão em relação à corrente, a gente vê que existe uma defasagem de menos 40. Então, a tensão está atrasada da corrente de 40 graus, ou a corrente está adiantada da tensão de 40 graus. Vamos aqui para esse outro exemplo. 15 seno de ômega t menos 60 e 5 seno de ômega t menos 90. Se a gente for usar o seno padrão, né, quem que tá, os dois estão atrasados, o seno padrão, né, que é o seno que não é defasado, só que esse daqui está mais atrasado. Então a gente já espera o quê? Que a tensão esteja na frente, adiantada em relação à corrente. Mas vamos ver isso matematicamente. A defasagem é igual à fase da tensão menos a fase da corrente, que é igual a 30 graus. Então isso quer dizer que a minha tensão está adiantada de 30 graus em relação à corrente e a minha corrente está atrasada de 30 graus em relação à tensão. É essa a relação que a gente tem. Deixa eu pegar o pecinho aqui para mostrar a vocês. Pegar aqui uma tensão senoidal. Vou pegar duas tensões senoidais. Vamos pegar esse segundo exemplo, né? 15 e 5. 15. Vou botar aqui qual que é a frequência. E 5. Só que essa daqui tá em menos 60. A fase aqui é menos 60. E essa daqui é quanto? Menos 90. Então, quando a gente... Eu rodo. Eu tenho que botar um tempo maior porque para aparecer. Eu não consigo ver. Ó, o que, é que a gente vê aqui, ó? A tensão tem uma amplitude de 15 e a corrente tem uma amplitude de 5, só que a tensão está adiantada de 30 graus em relação à corrente, ó. Ou a corrente está atrasada em relação à tensão. Então, como nós fazemos, pessoal, para somar duas grandezas senoidais? Se eu tenho uma malha com duas fontes de tensão senoidais, eu preciso percorrer a malha. Como é que eu vou fazer isso com grandezas senoidais? Eu tenho seno de ômega t mais seno de ômega t mais 30. Como aqui eu tenho um exemplo, eu tenho a tensão que é 100 seno de 100t e 15 seno de 100t mais 60. Para somá-la, seria necessário atribuir diferentes valores instantâneos do tempo. Eu teria que fazer a instante por instante, né? Que eu escolher alguns instantes para eu conseguir plotar esse gráfico. Mas dá para ver o que, ó? O valor máximo aqui de V1 acontece aqui, ó. O valor máximo de V2 acontece aqui, ó. Já o valor máximo de V1 do V2 já é diferente. E você só pode somar duas ondas senoidais se tiver a mesma frequência. Você não pode somar grandezas com frequências diferentes. Por isso, pessoal, é que a gente vai usar o que a gente chama de fasores. A gente vai converter essas tensões em fasores, que serão números complexos. Aí, com números complexos, eu consigo fazer a soma. Aí eu vou encontrar o fasor V1 mais V2. Aí esse fasor V1 mais V2 eu vou conseguir voltar para a expressão instantânea, né, que é no tempo. Eu vou converter V1 para o fasor V1, V2 para o fasor V2,
Encontro o fasor V1 mais V2, com o fasor V1 mais V2 em mãos, eu vou e encontro a minha onda senoidal. Outra forma de somar grandezas no tempo, né? Do que você fazer tempo por tempo, né? Instante por instante, é você usar fasores. Cada ponto de um senoide pode ser representado por um vetor de módulo constante. Ó. A gente for ver aqui, ó. Eu tenho a senoide aqui, se a gente inverter, né? Aqui o eixo Y, aqui o eixo X, ó. A gente dá para ver que isso dá para ser convertido em um vetor com amplitude constante, ó. À medida que a senoide é descrita, a projeção da senoide no eixo das coordenadas assume diferentes posições. Quando a senoide completa um ciclo, o vetor descreveu um ciclo completo, ó. Começa aqui, ó, 0. Aí vai, ó, circula até completar um ciclo. E se encontra na posição inicial novamente. Esse vetor é, portanto, o que a gente chama de vetor girante. Então a gente vai conseguir converter essa senoide em um fasor, que vai ter uma amplitude e vai girar com a frequência ômega. De acordo com a imagem ao lado, uma senoide pode ser descrita por um vetor radial girante com módulo igual à sua amplitude, na mesma frequência. E a gente pode representar pela mesma amplitude, né? Mas quando a gente for usar fasores em grandezas alternadas, a gente vai usar fasores onde a amplitude do fasor vai ser o valor RMS da grandeza. Aí isso quando a gente for trabalhar com... Fica mais fácil, né? A gente trabalha com o valor RMS do que com o valor de pico. A cada ciclo completado da senoide, o vetor radial girante volta à sua posição inicial. Se observarmos a projeção do valor da senoide no instante inicial, ou na angular, o vetor radial girante está posicionado a um determinado ângulo em relação ao eixo X. Então a gente vai conseguir converter, ó, essa onda senoidal em um vetor que está girando, ó, com a velocidade ômega, que é dada em radianos por segundo. Conforme ilustro as imagens abaixo, se o ciclo da senoide iniciar adiantado, o fasor vai ser adiantado. Aqui, ó. Adiantado, o fasor vai ser adiantado em θ. Se a onda for atrasada, o fasor também vai ser atrasado. Então, o que vai ser legal? A gente vai converter todas as grandezas alternadas em fasores, só que todos esses fasores, eles giram com a mesma frequência, porque todas as grandezas têm a mesma frequência. Então, a gente não vai precisar saber a gente não vai precisar fazer as contas usando essa frequência. A gente vai apenas precisar saber a defasagem angular que tem entre esses fasores. Ó, se eu for pensar, eu tenho essa tensão e essa outra tensão. Eu não preciso analisar esse vetor girando e esse vetor girando. Por quê? Porque eles giram com a mesma velocidade. Eu só preciso saber qual é a distância angular de um para o outro, que seria igual a 2π, 2θ, né? Eu tenho θ aqui, eu tenho θ. Se eu for comparar esses dois vetores, aí eu tenho o valor de 2θ. Então isso vai facilitar a nossa vida. Esse vetor girante possui os mesmos parâmetros que descreve a senoide, considerando uma data frequência, para defini-lo, basta que seu módulo e seu ângulo de fase inicial. Esse vetor girante a gente vai chamar de fasor. Como é que eu transformo uma grandeza senoidal para um fasor? Lembre, pessoal, quando eu for fazer a conversão, se eu for fazer um circuito e eu tenho várias correntes, várias tensões, e eu estou fazendo a conversão usando o seno como referência, eu vou converter as grandezas do seno para fasores. Todas as minhas grandezas lá do circuito tem que estar em seno para eu converter. Se tiver algum cosseno, eu tenho que converter. Se eu usei a referência com cosseno, que eu tiver lá de seno, eu tenho que converter, porque eu não posso pegar, porque às vezes os alunos fazem. Eu tenho duas tensões, uma expressa em seno, outra expressa em cosseno. Aí o aluno vai, converte o seno, pega aqui o módulo como valor eficaz, a fase do seno, aí a outra grandeza pega o valor RMS e a fase do cosseno. Aí eu estou representando dois fasores de forma errada. Então, quando eu for converter as grandezas do circuito para fasores, eu ou uso só o seno, ou uso o cosseno. Usando o seno como referência, né?
eu vou ter aqui o fasor I, vai ser dado pelo valor RMS dessa corrente, que é o de pico, o valor de pico sobre raiz de 2. E o ângulo é alfa. Né? Se for em graus, a gente expressa com a bolinha, se for em radiano, sem a bolinha. Então, eu tenho aqui... Eu vou somar e subtrair duas grandezas. Vejam que elas estão expressas em seno. Então, isso facilita a nossa vida. Se tivesse uma dessas tensões em cosseno, eu teria que converter para seno, usando aquilo que eu mostrei a vocês, para poder converter. Ah, professor, eu acho mais bonito usar o cosseno. Então, converte o seno para o cosseno e faz a conversão para fasor. Como é que eu expresso aqui? Eu tenho essas duas tensões, e são exatamente aquelas tensões lá que a gente viu antes, né? V1 e V2. O valor de pico aqui é 20 raiz de 2, e essa expressão é sendo de 377T mais 45, e aqui é 377T menos 30 graus. Tem amplitude, é uma diferença de 2 vezes, né? Aí eu converto o primeiro fasor. Qual é o primeiro fasor aqui? V1. O valor RMS, que é o valor de pico sobre raiz de 2, fase 45 graus. O valor V2 é o quê? É 40 raiz de 2 sobre raiz de 2, fase menos 30. Aí agora eu vou poder fazer V1 mais V2. Somando os fasores, né? Aqui eu não fiz mais a conversão, mas para vocês fazerem a conversão, você transforma isso aqui, ou faz diretamente na calculadora, que é uma possibilidade, ou vocês fazem o quê? Usam transformam aqui para retangular e depois fazem a soma. A soma dessas duas grandezas fica igual a 49,13 fase menos 6,85. Se eu quisesse a diferença, seria 39,82 fase 120. E se eu quiser converter o fasor V1 mais V2 e o fasor V1 menos V2 para os valores instantâneos, né, no tempo, eu teria que pegar o valor RMS, multiplicar por raiz de 2, sendo de 377T menos o valor da fase, que é menos 6,85. Se eu quiser converter esse V1 menos V2, seria o quê? Seria o valor de pico vezes raiz de 2, seno de 377T mais 120 graus, que é a nossa fase. É a fase do fasor V1 menos V2. Então, assim, a gente conseguiu o quê? Conseguiu trabalhar com duas grandezas senoidais. Conseguiu fazer a soma e conseguiu fazer a subtração. Aqui ele mostrou a soma, ó, essa grandeza preta, e essa verde é a subtração. Ela está bem adiantada, né? 120 graus. Então, dessa forma, pessoal, é que a gente vai trabalhar com um circuito de corrente alternada. A gente vai transformar tudo para fasor, corrente, tensão. Os elementos passivos, que são resistências, capacitâncias, indutâncias, a gente vai transformar para impedâncias. E essas impedâncias, a gente vai precisar usar a frequência. Para encontrar o fasor, a gente não precisa da frequência, mas para encontrar as impedâncias, a gente precisa da frequência. Aí eu vou mostrar isso a vocês na aula que vem. Tranquilo? Então, assim, pessoal, o que eu tinha para mostrar a vocês hoje, né? Não é tanta coisa, mas são muitos conceitos. Então é importante que, quando vocês forem assistir nessa aula, vocês façam o quê? Vocês vão parando e vão... o que eu faria na sala de aula. Na sala de aula eu dou um tempo, o aluno... eu botaria questão, eu dou tempo para o aluno fazer, aí eu dou tempo para o aluno perguntar, tirar dúvida. Aí aqui como é que está sendo? Vocês estão assistindo a aula, estão tentando, estão fazendo. Tem um simulador também que vocês podem usar para ajudar. E qualquer coisa vocês podem mandar e-mail para tirar dúvida. Mas eu peço, quando mandar e-mail, digam de que turma vocês são, o nome de vocês e qual é o slide. O assunto, né, é o slide.
ou se for uma questão de uma lista, especificar, né? Que às vezes os alunos mandam assim, professor, eu não entendi porque deu 80 naquela questão. Então, às vezes, aí, isso que aconteceu, né? Já aconteceu. Aí eu fico lá tentando lembrar de onde eu falei 80 lá na aula, né? Então, assim, para facilitar, quando for mandar dúvida, façam isso. Tá ok? Então, o que eu tinha para apresentar a vocês era hoje. Na próxima aula, a gente vai ver circuitos puramente resistivos, capacitivos e indutivos. Então, uma boa noite para vocês.